Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade à nossa série que nós iremos falar sobre a provisão de Deus. E no vídeo anterior nós falamos sobre a graça de Deus, ou seja, favor imerecido. E nesse vídeo agora nós iremos falar sobre a provisão de Cristo, ou seja, o meio que foi criado por Deus enviando teu filho para morrer no lugar do homem, para morrer em favor da humanidade, porque a humanidade se encontrava, ou a humanidade se encontra num estado lamentável, num estado deplorável, num estado que por si só o homem não tem como agradar a Deus. O homem não teria como se aproximar de Deus. O homem não teria como ter essa comunhão, reatar essa aliança, ter novamente essa amizade que foi se tornada inimizade quando o homem tomou a decisão de pecar contra Deus, de se distanciar de Deus, de escolher o caminho que não era o caminho correto para ser seguido. Deus reconhecendo isso, Deus sabendo disso, Deus entendendo isso, e Deus continuou amando o homem da mesma forma de quando ele o criou. Mas Deus não podia trazer o homem para próximo de si, agora com o homem com essa mancha do pecado, a mancha da desobediência. O que Deus fez? Deus não desculpou o pecado, antes pelo contrário, Deus criou meio para que esse homem pudesse se aproximar novamente, pudesse ter novamente essa comunhão, pudesse ter novamente essa aliança. E qual foi o meio? Enviando o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade, para morrer por todos aqueles que creem, ou todos aqueles que querem, ou todos aqueles que reconheçam. Mas Deus não pode somente trazer o homem sem que o homem reconheça isso, sem que o homem tenha essa consciência e se converta do seu pecado, se converta do seu mau caminho e queira segui-lo. Deus criou a ponte, Deus criou o caminho, Deus trouxe a verdade e Deus trouxe a vida para aqueles que estavam mortos. João, no capítulo 1 do evangelista João, no versículo 29, diz o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morrendo pela humanidade. Jesus Cristo morrendo por todos os seres humanos. Mas para que isso fosse feito, não podia ser um cordeiro qualquer, não podia ser um cordeiro com algum problema, um cordeiro com alguma mancha, um cordeiro com algum defeito. Por isso, um homem normal, um homem comum, não teria como morrer por outro homem, porque isso não seria redenção, seria martírio. E para isso acontecer, tinha que ser um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado. Isso Jesus fez. Foi o único que pôde cumprir todas as exigências da lei, o único que pôde cumprir todas as exigências de Deus, que tinha que ser sem mácula, que tinha que ser sem pecado, que tinha que ser sem defeito. O escritor, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, ele diz o seguinte, sobre esse meio que foi criado, sobre esse sacrifício que foi feito. Ele diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem
macular. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O homem, após a morte de Jesus, e esse homem querer se aproximar de Deus, querer se tornar amigo de Deus, agora ele tem um meio. Qual foi o meio? A morte de Jesus. Através do sangue de Jesus, ele purificará a nossa consciência de todas as obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tudo que você fez de errado, tudo que você cometeu de errado, tudo que você cometeu de pecado, quando você entrega o seu caminho para o Senhor, quando você se direciona para Deus, quando você vai na direção de Jesus, quando você crê em Jesus, tudo que você fez anteriormente é apagado, porque você agora está na condição de um convertido que aceitou a obra da redenção, que aceitou ou que está debaixo do sangue de Cristo, agora para servir ao Deus vivo. E no Antigo Testamento, como precisava de um cordeiro imaculado, assim agora tivemos esse cordeiro imaculado, que foi Jesus Cristo. E lá no simbolismo do Antigo Testamento, tinha que haver a imposição das mãos do pecador sobre a cabeça da oferta. E quando era imolado essa oferta, era transferido toda a culpa, simbolicamente, para aquela vítima, para aquele que estava morrendo no lugar do ofensor. E agora, quando Jesus foi o nosso sacrifício perfeito, na cruz do Calvário, foi transferido todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, todas as nossas culpas para o Redentor, para aquele que estava sendo oferecido em sacrifício. Aqui no Isaías, no capítulo 53, no versículo 10 e no versículo 11, diz o seguinte: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, porque as iniquidades deles levara sobre si. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizermos antes da conversão, e quando nós nos convertermos, já temos um sacrifício, já temos um meio, e quando nós vamos a esse meio, nós vamos a essa ponte, nós vamos a esse caminho, nós vamos em direção a Jesus, todos os nossos pecados são transferidos, são esquecidos e são perdoados. E ainda existia esse antigo ritual, e o escritor ainda em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 18, ele diz o seguinte: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. No Antigo Testamento, quando era oferecida a oferta pelo pecado que alguém cometia, ele colocava a mão sobre a vítima e essa vítima era imolada, transferindo toda a sua culpa para aquela vítima. E isso era feito repetidamente, todas as vezes que essa pessoa cometia um erro, cometia um pecado, cometia um delito. Agora, com o sacrifício de Jesus, não precisa estar repetindo todo dia esse sacrifício, porque esse sacrifício, ele abarca toda a eternidade, ele abarca toda a vida desse pecador que agora decidiu se dirigir a ele. E ainda na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, está escrito o seguinte:
Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando nós vamos em direção a Cristo, quando nós se direcionamos a Cristo, quando nós nos convertemos do nosso mau caminho, isso não quer dizer que agora estamos livres de cometer algum erro, de cometer algum delito. Mas, se caso isso aconteça, nós temos um advogado que vai interceder por nós junto ao Pai. Não precisa estar repetindo o sacrifício, porque o sacrifício foi feito uma vez só. E agora nós só temos que reconhecer e abandonar, porque aquele que reconhece o delito, aquele que reconhece o pecado, aquele que reconhece algum mal feito e deixa, ele alcança misericórdia, alcança o perdão. Agora nós vamos para a morte. Antes, lá no Antigo Testamento, tinha que ter, primeiro era oferecido, o ofensor colocava a mão sobre a sua oferta, e quando era feito o sacrifício, essa culpa era transferida para a vítima. E o ofensor, que seria o homem, ficaria isento de toda a culpa. E agora, na morte de Jesus, isso foi feito uma só vez, não precisa mais de estar repetindo, como no Antigo Testamento. E quando nós erramos e quando nós pecamos, nós vamos a Ele, porque Ele vai interceder pelos nossos pecados. E Ele, depois de ter feito esse sacrifício, agora, lá no Antigo Testamento, vinha o ofensor, ele poderia comer o sacrifício. Ele poderia agora comer parte desse sacrifício. E Cristo falou disso aqui no Novo Testamento. Ele diz o seguinte: quando a multidão o interrogava na margem do Mar da Galileia, ele o desafiou dizendo: quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 54. E outra vez, Jesus ele disse para os seus discípulos na última ceia, ele diz o seguinte, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Referindo-se à parte simbólica do Antigo Testamento, Cristo enfatiza a importante verdade que tão logo o pecador ou ofensor se identifique com o sacrifício pelos seus pecados, que é Cristo, ele passa a ter vida e comunhão com o Pai. Ainda, em Hebreus, no capítulo 19, ou capítulo 10, versículo 19, versículo 20, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, no Antigo Testamento, precisava levar a oferta, entregar ao sacerdote, o sacerdote faria todo o ritual, era feita a oferta, era queimada essa oferta. E esse ofensor, ele participava, ele comia dessa carne. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi feito isso tudo, simbolicamente. Agora, o homem, ele pode comer da carne de Jesus, do sangue de Jesus, participando da ceia. E agora, esse homem, ele não precisa mais ir a um sacerdote, ele não precisa mais ir a um outro como ele. Ele pode diretamente se direcionar a Deus, falar com Deus pelas suas angústias, falar com Deus pelos seus pecados,
falar com Deus pelas suas aflições, falar com Deus de tudo que passa na vida dele, ele mesmo interagindo com Deus, ele mesmo se encontrando com Deus, ele mesmo se relacionando com Deus. Então, por isso, esse foi o sacrifício perfeito. Esse é o sacrifício perfeito. Ele é o único caminho. Ele é a vida. Jesus Cristo de Nazaré. Então, está aqui esse sacrifício, essa providência que foi feita por Jesus Cristo. E no próximo vídeo, nós iremos falar, dar continuidade à extensão, ao alcance desse sacrifício. Tá bom, meus irmãos? E eu conto com vocês. Se puder dar um like, dá um like. Fique conosco, que iremos trazer novidade da palavra de Deus, coisas boas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é coisa boa. A palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é santa. Deus só dá coisa boa para o homem. Deus nunca dá coisa ruim para o homem. Deus só tem o melhor. E por isso, nós retribuindo, nós também só temos que dar coisa boa para Deus. Dá o nosso melhor, dá o nosso tempo, dá a nossa vida, dá a nossa alma, dá o nosso espírito, dá tudo aquilo que tem de melhor para Deus, e com isso seremos mais abençoados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.